graça e a paz de Cristo Jesus. Estou iniciando mais uma live nessa noite. E a nossa live dessa noite, né? Estamos assim iniciando. Ela acabou agora de entrar também no Facebook e no Instagram. Eu vou pedir um momento aqui que eu acabei esquecendo, né? Esquecendo de pegar o nosso exemplar da Bíblia Sagrada e trazer aqui próximo. Eu vou levantar agora, né? Vou estar levantando agora, né? E indo pegar, né, o exemplar da Bíblia Sagrada, que eu fiquei tão preocupado por causa do horário, né, que eu acabei só trazendo o esboço, mas eu vou trazer agora o exemplar da Bíblia Sagrada. Vou só pegar aqui o exemplar. Como está ao vivo, né? Vou ter esse cuidado aqui de pegar. Tá até balançando, né? Ao vivo é assim mesmo. Balançando. Pronto. Agora sim eu consegui. Então, voltando aqui a falar novamente com todos vocês que me acompanham pela internet, assim me acompanhando pelas redes sociais, no caso Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando que essa live ela é sempre assim postada no YouTube, né? E a gente continua com a nossa proposta de né, de toda quinta-feira trazer assim uma exposição, uma explicação, né, acerca de um capítulo da Bíblia. E no caso, eu estou agora na sequência seguindo o livro do profeta Jeremias, que com certeza eu devo terminar assim o ano que vem, né? Pelo caminhar, eu fazendo capítulo por capítulo, no ano que vem estaremos assim concluindo nossa exposição do livro do profeta Jeremias. E em sequência, claro, vou seguir com Lamentações de Jeremias, não é? Falando aqui um pouquinho com o pessoal que me acompanha no YouTube, né? Eu tenho feito poucos vídeos lá no YouTube, tenho só passado a live toda semana, né? Passado para lá. Eu ainda tenho um projeto ainda de fazer a leitura, né, de alguns documentos da fé reformada, né, de fazer leitura da teologia sistemática, no caso da parte da soteriologia do teólogo Berkoff, né, e também algumas coisas relativas aos cânones de Dort, né, lê-lo, né, e comentar os cânones de Dort. Que assim você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus, tá bom? Tem uma quinta-feira abençoada. Vamos começar então a nossa live do ponto que precisamos começar, que é oração, né? Que é oração. Deus abençoe grandemente a vida aqui da nossa querida amiga que acabou de entrar, Santo Zó entrou agora, né? Vamos assim estar orando para que Deus nos oriente em tudo e que Deus abençoe também aqueles que estão nos acompanhando no Facebook. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero buscar a Tua face, queremos buscar a Tua face, queremos reconhecer que Tu és Criador, Tu és justo, Tu és santo, Tu és bondoso e que ages sempre para a honra e glória Tua, e que Tu ages de uma tal forma sempre querendo o melhor para nós, ó Deus. Então, nos orienta, Senhor, nesse dia, para que possamos explicar a Tua palavra, para que possamos anunciar a Tua palavra e para que possamos trazer, Senhor, ó Deus, essa mensagem para os dias de hoje. E isso se chama aplicação. Ajuda-nos, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo,
para a tua honra e para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então vamos à leitura do texto bíblico, não é? Vamos à leitura do texto bíblico e eu já vou apresentar o tema da nossa meditação, da nossa exposição dessa noite, que é a certeza do livramento da condenação eterna. O tema será esse, a certeza do livramento da condenação eterna. E a primeira característica que eu quero falar sobre isso, ao olhar para o texto de Jeremias, já que esse texto de Jeremias é uma continuação do anúncio que Deus fez ao povo que estava vivendo como o profeta Jeremias, isso por volta do século 6 a.C., em que o povo de Judá era infiel a Deus, era um povo que adorava outros deuses, era um povo que pecava e ainda Deus, avisando que esse povo seria castigado, eles insistiam no pecado, pensando que estava tudo bem. Mas aqui, Jeremias, mais uma vez, ele alerta para eles se arrependerem. E aí, nesse ponto, é que estaremos explicando essa passagem bíblica, tá bom? E aí, para nós, nos dias de hoje, nós aprendemos com esse texto sobre a certeza do livramento da condenação eterna. É a aplicação para nós, tá? Vamos lá, então, Jeremias 6. E a primeira característica da certeza do livramento da condenação eterna é a seguinte: é aquela que provém de um coração purificado. É aquela que provém de um coração purificado. Vamos ver os versículos. Jeremias 6. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Hakerem. Porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Quer dizer, de norte a sul, o povo deve estar alerta. E nesse norte a sul, o ponto mais importante é o seguinte, é que o mal, o castigo, Deus acabou trazendo através dos babilônios que vinham do norte. A famosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. O que é a filha de Sião? Jerusalém. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai, no caso, a guerra contra ela, disponde-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Disponde-vos e subamos de noite e destruamos os seus castelos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Ou seja, Deus falando como seria a destruição de Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só opressão há no meio dela, ou seja, todas as formas de pecado, desde o falso culto a Deus até a falta de justiça para com os pobres, para com as viúvas e para com os órfãos. E aí vem, como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela a sua malícia. Isso está falando de quê? De cada habitante com um coração impuro. E aí vem, violência e estrago se ouvem nela, enfermidades feridas adiante de mim continuamente. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não me torne em assolação e terra não habitada. Então aqui. E aí nesse ponto, o que o texto bíblico está falando? O texto bíblico está falando que o coração de quem serve a Deus precisa ser purificado para ter o livramento de qualquer forma de condenação, de qualquer forma de castigo da parte de Deus. E aqui nós olhamos, a gente pode olhar Provérbios 4, versículo 23, nós podemos ver aqui o que a palavra de Deus quer dizer para nós. Provérbios 4, versículo 23. Provérbios 4, 23 vai dizer o seguinte para nós: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então essa certeza de livramento provém de quê? De um coração. E quando a gente fala em coração, é a sede dos nossos sentimentos. Quando fala do coração,
é tudo aquilo que a gente tem no nosso mais profundo ser, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos acerca de Deus e acerca do nosso próximo. Por isso devemos guardar o nosso coração, desejar a prática do bem. Por isso que Jesus, o que ele vai dizer em Mateus 15, versículo 11? Mateus 15, versículo de número 11. Nosso Senhor Jesus falando acerca disso, porque é só através dele é que podemos nos livrar de qualquer forma de condenação. Então temos aí Mateus 15, versículo de número 11. Mateus 15, versículo de número 11, vai dizer o seguinte: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Olha aí. E aí vemos versículos 19 e 20. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Quer dizer, não são as coisas externas em si que vão nos condenar, mas aquilo que provém do nosso coração. Mas mesmo aquilo que provém do nosso coração, devemos estar atentos e vigilantes para que não sejamos motivo de escândalo para ninguém. Então isso é o mais importante da nossa vida. A certeza do livramento da condenação eterna é aquela que provém de um coração purificado. Em segundo lugar, a certeza do livramento da condenação eterna é aquela que demonstra a disposição para a pregação contra o pecado. É aquela que demonstra a disposição para a pregação contra o pecado. Vamos ver aqui versículos 9 a 15, que diz assim, em Jeremias 6, do 9 ao 15. Vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, Coamá, Adonai Sabaoth. Essa é a expressão em hebraico para esse texto. Sabaoth, exército, né? Então essa forma de se expressar é utilizada muitas vezes em Isaías, Jeremias, em todos os profetas. E aí diz assim: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha. Vai metendo a mão como o vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Olha só o ponto-chave. Deus aqui dialogando, Deus falando, Deus desafiando, né? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, ou seja, desobediência, ouvidos não prontos para ouvir a Deus, né? E não podem ouvir, coração impuro, né? Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. E aí vem: as suas casas passarão ao trem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Olha o ponto importante que estamos vendo aqui. Porque desde o menor até o maior, cada um deles dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. E aí vem: serão envergonhados, porque cometem a abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Então, quer dizer, uma situação dessas triste, onde todos ali estavam pecando, mas os profetas e os sacerdotes não convocavam o povo para um arrependimento genuíno, mas antes sempre o que? Muitas vezes era a questão deles, era chegar e dizer: Deus não fará nada conosco, porque temos o templo que é símbolo da aliança perpétua de Deus, da aliança que Deus fez com o nosso pai Abraão e com os nossos pais, e juntamente com Moisés, e juntamente com o rei Davi, principalmente o povo de Judá ali, estava acreditando nisso. Então, não importa o que fizessem, Deus sempre os livraria e daria paz e prosperidade. O que não é muito diferente nos dias de hoje, em que muitos pregadores,
ao invés de falarem da importância de uma experiência com Deus, de uma experiência de arrependimento, de uma experiência de fé salvadora, não se fala nisso. Se fala em apenas Deus trazer um alívio imediato, Deus trazer prosperidade, e aí essa prosperidade tem a ver com o quê? Tem a ver com casas, carros, melhores empregos, conta cheia só porque está servindo ao Senhor. Mas nem todos conseguirão isso. Esse que é o ponto. E quem não tem essa dada prosperidade é porque está em pecado, está em desobediência, está recebendo castigo de Deus. E tantos outros que só chegam e só falam o seguinte: não importa o que você faça, Deus te ama, Deus não vai te condenar. Isso é a prática dos falsos profetas. É a prática dos profetas coach. É a prática dos profetas da prosperidade que nunca falam na realidade do arrependimento de pecado. E cristianismo é antes de tudo arrependimento de pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E se vivermos em pecado, não estamos demonstrando que somos eleitos de fato. Se vivermos em pecado, sentindo prazer no pecado, nunca poderemos demonstrar que de fato somos salvos e nascemos de novo, de fato e de verdade, da água e do Espírito. Aquele que vive da água e do Espírito, ou seja, aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, ele deve estar pronto a renunciar a toda forma de pecado, e ainda que peque, não tem prazer nesse pecado. Vê a necessidade de abandonar esse pecado. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Oração, jejum. Ah, é difícil. Peça ajuda aos irmãos. Ah, é difícil. Peça ajuda a Deus. Deus é fiel para te libertar. Deus é fiel para te ajudar. Deus é fiel para te restaurar. E Ele te compreende por dentro e por fora. Essa é a mensagem. E aí o Senhor Jesus fala que uma vez tendo nós experimentado isso, nós devemos estar prontos para pregar contra o pecado. E aí diz Miqueias 3, versículo 8. Miqueias 3, versículo de número 8. Que diz assim: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Ruá, não é? Seria Ruá Adonai, ou Ruá Adonai. Ruá Adonai, ou seja, o Espírito do Senhor cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então aqui, ó, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quer dizer, é muito importante estarmos atentos a isso. A não sentir prazer no pecado, mas sentir prazer na santidade e justiça de Deus, a sua glória. E aí temos aqui, em Atos 17, versículos 30 a 31, Atos 17, 30 a 31, que fala da necessidade de se anunciar o abandonar o pecado, o abandonar o erro. Atos 17, versículos 30 a 31. Quando o apóstolo Paulo se dirige aos atenienses, falando que o quê? Que a partir daquele momento que eles estavam ouvindo essa mensagem, eles precisavam seguir com arrependimento. Aí vem, ó, Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, momento de abandono do pecado. Momento de abandono da falta de amor ao próximo. Momento de abandono de falta de quê? De compromisso com Deus. Porque o compromisso com Deus é o quê? É amar ao Senhor
de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. São esses os mandamentos da nova aliança. Então, esses são os pontos principais aqui. Então, é o momento de cada um de nós ter certeza de que servir a Deus é ter certeza desse livramento da condenação eterna. Mas para essa certeza é necessário que demonstrar disposição para pregar contra o pecado. Então aqui, a certeza do livramento da condenação eterna também é aquela que ouve o convite para descansar em Deus. É aquela que ouve o convite para descansar em Deus. Aí vemos os versículos 16 a 21. 16 a 21. Temos aí, 16 a 21. Aqui está 16 a 21, que vai dizer assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Aqui está falando desse povo de Judá que o coração era tão duro, mas não queria voltar-se à aliança que Deus firmou com Moisés. A mensagem de Jeremias não era novidade, era simplesmente o povo voltar à aliança que tinha sido feita no Sinai. Mas o povo não tinha coração quebrantado em reconhecer que não tinha capacidade de cumprir tudo isso. Antes, pelo contrário, preferia se rebelar. Olha aí o ponto importante. O povo preferia se rebelar. Olha aí. O povo preferia se rebelar. E aí é nesse ponto que nós precisamos, acima de tudo, analisarmos como está o nosso coração, se o nosso coração está quebrantado de fato. E aí o texto dá um convite para que se volte para achar descanso para a alma. E aí vem, versículo 17, também pus atalaias sobre vós, ou seja, profetas, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação. Congregação aqui é o mesmo termo que é usado para igreja, na Septuaginta, de onde vem a palavra igreja, ou seja, eclesia, igreja. Então, aí está, do que se fará entre eles? Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Olha aí o ponto fundamental. Para que, pois, me vem um incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas. Ou seja, essa Sabá aqui que está sendo falada é o sudoeste da Arábia. E aí está utilizando aqui a cana aromática de terras longínquas. Ou seja, está falando de quê? Das terras da Pérsia e da Índia. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, ou seja, a oferta queimada, o cheiro da oferta queimada, ou seja, o cheiro do sacrifício queimado por completo, e os vossos sacrifícios não me agradam, as demais ofertas, os demais sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que põe tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Então, ponto fundamental aqui que a gente deve levar em consideração. Deus, quando faz uma obra na nossa vida, Ele quer de fato não só trabalhar no nosso coração, mas Ele nos quer dar o que mais nós precisamos. E precisamos de descanso para as nossas almas. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus muitas vezes estamos entregues à depressão, à ansiedade, ao pânico, ao desânimo, à amargura, à aflição, à angústia. Mas agora Deus nos dá paz e descanso. Desde quando confessemos os nossos pecados, estejamos dispostos a consolar outros e perdoar o nosso próximo. E aí temos aqui, não é? Mateus 11, versículos 28 e 29. Mateus 11,
versículos 28 e 29, que vai dizer o seguinte. Mateus 11, 28 e 29, que é um texto muito conhecido, mas hoje eu estou lendo tudo assim, bem pausado mesmo, fazendo questão. Mateus 11, versículos 28 ao 29, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, Deus, quando Ele salva, Ele traz mudança na nossa vida, mudança na nossa alma, o refrigério que nós precisamos. E louvamos a Deus por isso, não é? Então é nesse ponto, quando é feito esse convite para descansarmos em Deus, quando é feito esse convite para que Deus venha a nos visitar, esse convite é de fato um ato de confiança. E esse ato de confiança em Deus, ele vai se refletir num caminhar com Deus todos os dias, num caminhar constante, num caminhar que nos leva a buscar Ele a cada dia, num caminhar que nos leva a pensar e repensar nas nossas atitudes, nas nossas decisões, num desafio mesmo de um exercício contínuo e verdadeiro, um exercício contínuo e verdadeiro da nossa fé. Mas isso requer dia a dia oração. Não há fórmulas mágicas, só há oração, só há observância e aprofundamento no estudo da palavra. Observância e aprofundamento do estudo da palavra. Ao jejum, é uma disciplina. O congregar, o estar disposto a ajudar os outros. No caso aí nós temos esse caso do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então a gente tem que pensar muito, refletir muito, a gente tem que continuar orando para que Deus visite lá o Rio Grande do Sul. Aquele que não pode contribuir em termos financeiros ou materiais, contribua orando. Contribua orando. Esse é o ponto. A qualquer um, se você não tem condição financeira para ajudar, contribua orando. Orando. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Desejo sincero de ajudar. Desejo sincero de mudar. Claro que muitos vão chegar e vão dizer assim, mas pastor, mas só orar, só orar, só orar? Não, a gente dá o que tem. A gente tem que se lembrar daquele ensino máximo de Atos 2, 3 e 4, quando a gente vê aquele caso de Pedro e João, principalmente vê lá em Atos que Pedro e João, quando iam para o templo, eles encontraram o paralítico e disseram a ele, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Então quer dizer, mas isso é resultado de quê? De uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de jejum, de uma vida de busca constante de Deus e disposição para praticar a palavra. E quando praticamos a palavra, Deus nos visita com a sua paz, trazendo descanso para nós. E isso também é certeza de livramento da condenação eterna. Então vamos lá. A certeza do livramento da condenação eterna, além de ser aquela que provém de um coração purificado, daquela que demonstra a disposição para a pregação contra o pecado, e também aquela que ouve o convite para descansar em Deus, também é aquela que continuamente revela a sua posição de confissão de pecado. É aquela que continuamente revela a sua posição de confissão de pecado. O que isso significa? Vamos lá, Jeremias capítulo 6, versículos 22 a 26, mais uma vez pregando em termos de contraste. Aí a gente faz aqui o contraste da passagem.
de pessoas de um coração duro. O texto diz, assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte e uma grande nação se levanta dos confins da terra. E aí vem, trazem arco e dardo. Eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos, a angústia nos toma, e dores como de parturiente. Não saias ao campo nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada, e há terror por todos os lados. Então aqui está, ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre vós. O que mais chama atenção nessa parte é o seguinte, é esse contraste de um povo rebelde, é também o anúncio do castigo vindo pelos babilônios, porque está falando do norte, e aqui, filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Quer dizer, isso aqui é uma forma de reconhecimento do pecado. E aí esse é o ponto. Devemos reconhecer que precisamos de Jesus a todo tempo. E mesmo nós, nascidos de novo, ainda temos uma natureza humana. E essa natureza humana herdada por Adão nos leva muitas vezes a pecar por pensamentos, por obras, por palavras, por atitudes. Pensamentos, obras, palavras. E quando eu falo atitudes aqui, eu vou incluir a atitude de omissão. Ou seja, nós vemos o pecado aparecer e nós não falamos nada. Temos que fazer o bem e não fazemos nada. É o nosso desafio. E aí, reconhecendo isso, precisamos o quê? Confessar o nosso pecado. E aí existem promessas acerca da confissão de pecado, além de 1 João 1,9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aqui é uma promessa maior também, quer dizer, há outras promessas, na verdade. Aí temos a promessa de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13, vai dizer o seguinte... Provérbios 28, versículo de número 13. Provérbios 28, versículo de número 13, vai dizer o seguinte para nós. E esse é o ponto aqui. Provérbios 28, versículo de número 13. Vai dizer o seguinte. Ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Lembrando sempre que misericórdia é o ato de bondade de Deus para com aquele que está numa situação de miséria, e no caso é a miséria do pecado, né? Deus, sem a pessoa merecer, ele age com bondade, ele age com amor. Isso se chama misericórdia, sem a pessoa merecer nada. Ela não merece receber tudo isso, mas Deus age para a honra e glória dele. Deus age. Então esse é o ponto principal aqui que a gente deve levar em consideração em todo o tempo. Devemos levar em consideração. E aqui temos, e mais um texto, temos aqui Marcos 2, 17. Marcos 2, 17. Marcos 2, 17 vai dizer o seguinte. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, Marcos 2, versículo 17. Que diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores.
Não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então, de fato, Deus chama pecadores para justificá-los, para perdoá-los, para purificá-los. Esse é o ponto. Então, esse ponto é que nos leva a buscar ao Senhor constantemente e nos lembrar de que nas nossas orações devemos sempre incluir um momento de confissão de pecados para termos o compromisso com Deus de abandonarmos toda a forma de pecado. Assim Deus nos chama, assim Deus nos ama e assim glorificamos a Ele sempre. E por último, em Jeremias 6, a certeza do livramento da condenação eterna é aquela que provém de um coração purificado, é aquela que demonstra disposição para a pregação contra o pecado, é aquela que ouve o convite para descansar em Deus, é aquela que continuamente revela sua posição de confissão de pecado, né? E, por último, é aquela que se baseia numa fé inabalável. É aquela que se baseia numa fé inabalável. E aí temos aqui, por fim, versículos de Jeremias, versículos 27 ao 30, que vai dizer assim: qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo, qual fortaleza, para que venhas a conhecer o seu caminho e examines. Ou seja, acrisolador é aquele que tira as escoras e vai purificando as pedras, mas principalmente, na realidade, pedras, são os metais preciosos. Acrisolador é aquele que trabalha purificando metais preciosos. Aí vem, todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Quer dizer, está falando aqui do povo de coração duro, do povo que não se arrepende. E aí é comparada a imagem daquele que trabalha com aço, com cobre, com prata, com metais preciosos, purificando-os, mas nesse caso é o povo de coração duro. E aqui justamente a questão é essa. A questão para nós é a seguinte: essa certeza de livramento baseia-se numa fé inabalável. O que seria uma fé inabalável aqui nesse caso? Não é? Só quem tem fé inabalável é aquele que é disposto a conhecer a Deus e o seu caminho. Então esse é o ponto, de ouvir. Aquilo que os judeus falam, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único. Não podemos dividir Deus com os nossos afazeres, não podemos dividir Deus com o nosso trabalho, não podemos dividir Deus com nossa família, seja o que for. Nada pode separar-nos da comunhão com Deus. Porque Deus é que vai nos orientar como conduzir o nosso trabalho, conduzir a nossa família. Ele é que vai nos ensinar. Mas como Ele vai nos ensinar? Pelas Escrituras. Bíblia Sagrada. Então esse é o ponto fundamental. Bíblia Sagrada. E aí podemos ver isso e, claro, toda palavra se cumpre em quem? Em Cristo, o consumador de quê? Da nova aliança, do pacto da graça. É Ele, Cristo. E aí temos aqui, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E aí temos Hebreus 5, 7 ao 20. Hebreus 5, do 7 ao 20. Quer dizer, desculpe, do 7 ao 10. Hebreus 5, do 7 ao 10, que diz assim:
Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí temos Hebreus 10, que fala dessa fé. Aí vemos Hebreus 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, versículo 36. Agora o 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos da fé. Então quer dizer, fé inabalável envolve estarmos constantemente com Deus. E não importando a circunstância pela qual passamos, Deus tem que ser tudo para nós. Deus tem que ser tudo para nós. Então, vamos agora passar assim para o nosso caderno de orações. Eu vou incluir hoje o Rio Grande do Sul, vou estar incluindo o Rio Grande do Sul. E quem eu estaria orando da lista do nosso caderno de oração, eu vou estar orando pelos nossos irmãos aqui, que eu tenho orado sempre, mas aqui especificamente pelos irmãos da UPH, da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, e dos outros irmãos mais específicos aqui, porque a nossa oração vai ser breve. Eu vou colocar aqui os irmãos da UPH, que são os seguintes, da União Presbiteriana de Homens da Terceira Presbiteriana: o Luiz Augusto, o Reginaldo Santos, o Cosme, o Jair da Rocha, o Adilson, o Jorge Fonseca, o Diácono Francisco, o presbítero Gilson, o Diácono Samuel e sua família, o irmão Renner, o irmão Sebastião, o Diácono Alexander, o Ademir Antônio, o Diácono Ronaldo Assunção, o irmão Constantino, acho que é Constantino, Santos, e o irmão Cláudio Viana, e o Diácono Luciano Clapp. Tudo aqui inclui suas famílias. E eu quero incluir aqui também a irmã Bárbara Reis, o seu esposo Felipe dos Santos, seus filhos João Felipe e Marcos Felipe. Quero acrescentar aqui a nossa irmã Lucimar, que temos orado sempre, a irmã Vanessa Neves e família, a irmã Ana Paula Vilhalva e família, o Vladimir e a Viviane, Daniel e Lili, a Gisele, nossa ex-aluna, Santos O também, o Miguel Ribeiro, o irmão Alexandre, Michele e família. Vamos estar orando nesse momento e, em primeiro lugar, orando pelo Rio Grande do Sul. Tá bom? Vamos orar aqui. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos louvar e glorificar o Teu santo nome. Que Tu venhas a operar a Tua graça nessa noite, Senhor, sobre a vida de cada um. E quero, Senhor, buscar a Tua face, mencionando, Senhor, o Rio Grande do Sul. Ó Deus, vem visitar, Senhor, vem visitar o Rio Grande do Sul, para que as pessoas sejam consoladas das suas perdas e que elas, Senhor, possam ser ajudadas, Senhor, materialmente e possam ser ajudadas emocionalmente. E, ó Deus, desperta no meio do Rio Grande do Sul os Teus eleitos, Senhor, para que venham ser salvos, venham a ser libertos, venham a ser convertidos, e os outros que já são Teus servos lá possam perseverar, possam receber do Teu Espírito Santo, possam se revestir de graça e autoridade que vem do alto para a Tua honra e para a Tua glória.
E quero acrescentar aqui, Senhor, no dia de hoje, as questões econômicas do nosso país. Que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que Tu venha, Senhor, a operar de uma tal forma que haja desenvolvimento econômico no país, Senhor. Que, ó Deus, o desemprego caia, que as empresas cresçam, Senhor. E que, ó Deus, os impostos diminuam do governo. E que, ó Deus, ao invés das pessoas serem independentes, Senhor, ó Deus, de salário disso, salário daquilo, ajuda disso, ajuda daquilo, possam obter empregos, Senhor. E aqueles, ó Pai, que, ó Deus, estão passando por dificuldades porque são, ó Deus, pessoas portadoras de necessidades especiais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, essas pessoas sejam visitadas e ajudadas e que se desperte no nosso país, Senhor, maior solidariedade. E, ó Deus, visita os teus servos que mencionei o nome, visita também os teus servos, os demais que eu não mencionei, mas que estão no meu caderno, da IEMA, também da Congregação Batista de Olinda, e também, Senhor, os que eu não mencionei da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilo Lopes, onde estou congregando atualmente. Faz a tua obra, Senhor. Traz libertação, traz conversão, traz a tua cura, Senhor. Cura da alma, cura do corpo, cura do espírito para a tua glória, Senhor. E, ó Deus, age na vida da minha família, na vida da minha esposa, na vida da minha parentela e da parentela da minha esposa, Senhor, de todos. E, ó Deus, nos reveste graça nessa noite, nos reveste, Senhor, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. E que vivamos verdadeiramente o fruto do Teu Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. Ó Deus, não é confiado em nós, Senhor, mas é confiado no poder e na autoridade de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, estamos encerrando nossa live de hoje. Nossa live foi muito bem objetiva, muito bem direta hoje, né? E a nossa live, Deus permitindo, estaremos fazendo ela novamente na próxima quinta-feira, se Deus nos ajudar, no próximo dia 23 de maio. E estaremos falando de Jeremias 7, que é a vã confiança, né? Vamos ver sobre a vã confiança que os judeus tinham, né? Que o povo de Judá tinha em pensar que, possuindo o templo, estariam livres de qualquer condenação ou qualquer mal. Vamos estar vendo isso na semana que vem. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Deus abençoe. Estou encerrando aqui no Instagram. Agora encerrando no Facebook.